Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos falar um pouquinho da história colonial do Maranhão. Quando eu falo um pouquinho, porque de certo nós vamos refletir o período entre 1750 e 1823, principalmente para observar duas grandes questões, dois grandes episódios no Maranhão durante esse período. Ainda aqui por volta de 1750, na segunda metade do século XVIII, são os reflexos da política pombalina, do famoso Marquês de Pombal, que foi primeiro-ministro em Portugal na época do reinado de Dom José I, por volta aí da segunda metade do século XVIII. Uma outra questão é em torno das lutas que nós teremos aqui na província do Maranhão pelo reconhecimento da independência, que para alguns se considera como adesão, para outros uma capitulação. No primeiro momento, iremos discutir dentro desse Maranhão colonial a política pombalina, ou seja, o Marquês de Pombal. Pombal, como eu falei ainda há pouco, que foi primeiro-ministro de Portugal na época do reinado de Dom José I, aqui no começo da segunda metade do século XVIII. E Pombal, na verdade, ele é considerado como um déspota esclarecido. Ele é o primeiro-ministro que atuou dentro de uma prática de despotismo esclarecido, ou seja, o déspota é um representante dos interesses do absolutismo. O esclarecido são as concepções ou fraseologias do iluminismo. E o Pombal, ele vai incorporar concepções do iluminismo, principalmente no campo da economia. A ideia de Pombal era justamente recuperar a economia portuguesa. Uma economia que havia até sido atingida recentemente por conta de um terremoto que ocorreu em Lisboa. Um momento antes de Pombal chegar ao cargo de primeiro-ministro, ele se deparou até mesmo com as implicações de um terremoto em Lisboa. Ali é lógico, de uma dependência econômica que Portugal vinha tendo, há um certo tempo em relação à Inglaterra. Então, a ideia de Pombal era justamente reconstruir, um dos objetivos de Pombal seria a reconstrução da economia portuguesa, principalmente diante dessa dependência econômica em relação à Inglaterra. E aí Pombal ele vai tomar uma série de medidas, inclusive lá em Portugal. Medidas que também serão aplicadas aqui na colônia portuguesa, na América, ou seja, que serão aplicadas no Brasil. Medidas que, na verdade, elas acabam proporcionando mudanças conjunturais. As medidas pombalinas, elas não irão alterar a estrutura do sistema colonial português. Ou seja, as medidas pombalinas não vão flexibilizar o pacto colonial. Não vão flexibilizar o sistema colonial. Elas são medidas que terão implicações em mudanças conjunturais. Não teremos nenhuma mudança estrutural ao ponto de se afirmar o Brasil, com as medidas de Pombal, acabou o pacto colonial português. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, as medidas pombalinas na colônia brasileira, e que vão refletir aqui no Maranhão, as medidas pombalinas, na verdade, elas irão acentuar, apertar o sistema colonial português. São medidas que irão apertar o pacto colonial, o sistema colonial, visando inclusive o maior controle da metrópole portuguesa sobre a colônia, uma melhor arrecadação tributária, uma melhor exploração, até por conta dessa dependência econômica que Portugal tem em relação à Inglaterra, até por conta desse objetivo da política pombalina, esse objetivo que é tentar recuperar essa economia britânica, ou melhor falando, a economia portuguesa, diante da dependência britânica. E aí, galerinha, o que acontece? Pombal,
ele vai estabelecer diversas medidas. Aqui no Brasil, por exemplo, ele vai mudar a sede administrativa da colônia. A sede era Salvador, ele muda para o Rio de Janeiro. É uma forma de ficar mais próximo, principalmente à região mineradora, nas Minas Gerais, e até mesmo mais próximo das fronteiras do extremo sul do Brasil, porque Pombal ele não concordava muito com os termos do Tratado de Madrid, ele não era muito adepto àqueles termos. Então, para tentar fortalecer as fronteiras no extremo sul, e, acima de tudo, exercer o maior controle sobre a região mineradora, devido até mesmo à própria crise da economia açucareira, o que é que ele faz? Ele transfere a sede. Transfere a sede administrativa de Salvador para o Rio de Janeiro. Outra coisa, o Pombal ele vai proibir a escravidão indígena. Ao mesmo tempo que ele proíbe a escravidão indígena, inclusive aqui no Maranhão, em toda a colônia, ele vai reorganizar o tráfico negreiro. Vamos proibir e vamos reorganizar o tráfico negreiro. Inclusive aqui no Maranhão. Tanto prova que pela primeira vez na história do Maranhão, pela primeira vez, o Maranhão vai receber uma grande quantidade de levas, uma grande quantidade de mão de obra escrava africana. Nós receberemos escravos diretamente de Angola, de Cachel, aqui no Porto de São Luís, no Portinho. Nós, pela primeira vez, o Maranhão, ele vai estar dependendo de um trabalho escravo africano. Ou seja, pela primeira vez, você começa a ter o predomínio da escravidão africana no Maranhão, que até então predominava a escravidão indígena. Com a proibição da escravidão indígena, com a reorganização do tráfico negreiro, o Maranhão vai se adequar ao tráfico internacional de escravos. O Maranhão vai estar na rota do tráfico internacional de escravos. Essa é uma das implicações dessa medida que o Pombal vai tomar na colônia e que vai refletir aqui no Maranhão. Além disso, o Pombal vai expulsar também os jesuítas, como aqui do Maranhão. Ele expulsa os jesuítas e uma das narrativas que ele utiliza para justificar essa expulsão é que a Companhia de Jesus teria formado um império dentro de um outro império. Mas segundo alguns historiadores, como o professor Ciro Flammarion diz que o interesse de Pombal, principalmente em expulsar os jesuítas, é ter o controle da educação. Como de certo isso vai ocorrer. Reparem que a partir da expulsão dos jesuítas, quem passa a tomar conta da educação na colônia é o Estado português. A partir de Pombal, surgem as chamadas escolas públicas. Não é educação pública. Os jesuítas já faziam uma educação pública, apesar de realizarem dentro de uma escola jesuítica. Mas vão surgir as chamadas escolas públicas. A escola pública está surgindo ali com Pombal. O que vai até diminuir o número de escolas. O Estado assumindo a responsabilidade, na época de Pombal, com a educação pública, segundo alguns autores, desorganiza o sistema educacional na colônia, inclusive aqui no Maranhão. O número de escolas, inclusive no Maranhão, vai reduzir a partir de Pombal. Ok? Muito bem. Além disso, Pombal ele estabelece as companhias de comércio. Ele volta com aquelas velhas práticas das companhias monopolistas, das companhias financiadas pelo capital privado, sob o monopólio do Estado, as companhias com seus direitos e deveres. Ele traz de volta essas velhas práticas. E uma dessas companhias que ele vai estabelecer na colônia, ele estabelece aqui no Maranhão, que vamos já falar sobre ela, que é a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Não, por favor, cuidado, não confunda com a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, lá do século XVII, que gerou a revolta de Beckman. A Companhia Pombalina é a chamada Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Até porque, se nós analisarmos algumas medidas mais específicas de Pombal em relação ao Maranhão, é o estabelecimento, por exemplo, do Estado nessa região aqui, que envolve o Maranhão, do Estado colonial do Grão-Pará e Maranhão. O Pombal ele estabelece o Estado colonial do Grão-Pará e Maranhão, porque antes de Pombal, essa região aqui, do extremo norte, onde se envolve o Maranhão,
Era o chamado Estado Colonial do Maranhão e Grão-Pará, com sede em Belém. A partir de Pombal, o que é que ele faz? Ele muda a sede de São Luís para Belém. E quando ele faz a mudança da sede de São Luís para Belém, nós teremos a mudança no nome do Estado. Ou seja, nós temos aqui o Estado Colonial do Grão-Pará e Maranhão. O que prova que essa mudança pombalina, ela faz com que o Maranhão perca a influência política aqui no extremo norte. O Maranhão perde influência política com essa mudança administrativa realizada por Pombal. Agora, temos também a Companhia de Comércio, que vai ser criada por Pombal, a Companhia Pombalina, aqui no Maranhão. A Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. A Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. A companhia que foi responsável pela montagem, pelo estabelecimento do modelo agrário exportador de base escravista no Maranhão. A companhia que vai fazer com que o Maranhão, pela primeira vez, de uma forma significativa, o Maranhão pudesse exportar em grande quantidade para o mercado externo. Ou seja, montando uma estrutura de monocultura de exportação por conta do algodão. Apesar de saber que essa companhia de comércio, ela estimulou as lavouras também de arroz, nós teremos a exportação de arroz, mas acima de tudo, a principal atividade econômica que se destacou, que colocou o Maranhão no cenário do antigo sistema colonial, no cenário das práticas do mercantilismo lusitano ou português, foi com certeza o algodão. O algodão que foi favorecido pela situação climática local, o algodão que foi favorecido pela questão dos latifúndios, o algodão que foi favorecido pelos estímulos dessa companhia de comércio, que foi uma companhia monopolista com limites, que seria apenas 20 anos de monopólio. Então essa companhia, na verdade, ela acabou estimulando a cultura do algodão. Estimula o Maranhão, pela primeira vez, de uma forma significativa, a se adequar ao antigo sistema colonial português. Ou seja, com uma estrutura agrário exportadora, voltada para o mercado externo. É evidente que o algodão ele foi favorecido pelo próprio contexto internacional da época. O contexto dos acontecimentos internacionais da época, nós estamos na segunda metade do século XVIII, vai favorecer o algodão maranhense. Ou seja, que contexto é esse? A Revolução Industrial na Inglaterra, segunda metade do século XVIII, nós estamos na primeira fase da Revolução Industrial, a Inglaterra sendo pioneira na Revolução Industrial, principalmente com a produção de tecidos, com a produção têxtil, e os ingleses precisando dessa matéria-prima, no momento em que o principal fornecedor de algodão para os ingleses eram as 13 colônias. Era o sul das 13 colônias inglesas, aqui na América do Norte. Mas se você observar a segunda metade do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, o que está acontecendo aqui com essas 13 colônias na América do Norte? Elas estão passando pelo processo de independência. É a independência dos Estados Unidos. É a Revolução Americana. As 13 colônias estão lutando pela sua independência. E nesse momento de luta, que também é na segunda metade do século XVIII, nesse momento de luta pela independência das 13 colônias, o que ocorre? O fornecimento de algodão do sul dessas 13 colônias vão ser interrompidos para a Inglaterra. E aí os ingleses vão vir buscar o algodão maranhense. Mesmo não sendo um algodão de boa qualidade, por causa da questão do nível tecnológico, que é baixo, mesmo tendo que vir buscar o algodão através do monopólio dessa companhia de comércio pombalina. Mas isso faz com que o Maranhão, pela primeira vez, se destaque de uma forma bastante significativa no cenário da exportação, através da monocultura de algodão. Uma estrutura agrária exportadora que mostra o Maranhão dependendo do trabalho escravo africano. A escravidão africana predominando a partir desse momento no Maranhão. O latifúndio
a concentração fundiária estando presente na economia maranhense, fazendo parte do cenário maranhense, com a montagem desse modelo, o surgimento de uma elite de grandes proprietários de terra e senhores de escravos, uma elite de grandes proprietários de terra e senhores de escravos, e com o dinheiro, evidentemente, do algodão, essa elite, ela terá alguns benefícios culturais, chegando a mandar seus filhos estudar basicamente fora do Maranhão, chegando basicamente a construir sobrados e casarões na região da Praia Grande, dando um aspecto mais urbano para São Luís, principalmente para aquela região, que hoje aqui se chama de Centro Histórico. O importante, até a construção de teatro, o famoso Teatro da União, construído no final do século XVIII, veio do dinheiro do algodão. Ou seja, é a origem que alguns historiadores chamam, que alguns pensadores chamam, é a origem do ateísmo maranhense. Olha a origem do ateísmo. Mas é preciso observar que por detrás de toda essa prosperidade, que o Maranhão provavelmente estaria vivenciando, esse é o momento de escravidão, esse é o momento de concentração fundiária, esse é o momento de analfabetismo, esse é o momento de miséria. Essa é a versão de prosperidade que o Maranhão está vivendo. E o algodão, ele vai vivenciar um surto com a saída de Pombal no final do século XVIII, após a morte de D. José I, lá em Portugal. Observa-se, e com a recuperação da produção norte-americana, observa-se a perda da concorrência do algodão maranhense no final do século XVIII e aqui bem no começo do século XIX. E o Maranhão chega no século XIX e ele vai vivenciar uma luta em prol da independência do Brasil. Até porque nós temos uma elite de comerciantes que atua na capital, uma elite de comerciantes urbanos, onde a grande maioria é portuguesa, é de nacionalidade portuguesa, onde para essa elite de comerciantes urbanos, seria interessante o Maranhão continuar vinculado a Lisboa, continuar vinculado a Portugal, que era uma forma de manter seus privilégios. Esses comerciantes urbanos, eles tinham influência na junta governativa local, eles tinham influência na administração local, nas atividades militares locais, nas atividades religiosas, eles ocupavam os principais cargos nessas atividades. Então, para essa elite de comerciantes portugueses, seria interessante o Maranhão continuar atrelado a Lisboa, o Maranhão continuar vinculado a Portugal. E eles vão, evidentemente, dificultar o reconhecimento da independência política do Brasil, que vem aí desde setembro de 1822, consolidada. Repare que o Maranhão só reconhece a independência do Brasil em julho de 1823, que o Maranhão vai reconhecer oficialmente a independência do Brasil. E aqui nós teremos lutas. Lutas que não ocorreram só na província do Maranhão, no Piauí, na Bahia, no Pará. Principalmente porque no interior, o movimento que apoia a independência, ele vem do interior, liderado pelas elites rurais escravistas, com a participação até de setores populares. O movimento vem lá do interior, ele contará com o apoio de tropas imperiais que o imperador mandará para cá, sob o comando de um almirante inglês chamado Lord Crockham. E aí o que é que acontece? Se invade a capital, São Luís, se depõe a junta, se forma uma nova junta, e dessa forma o Maranhão reconhece a independência do Brasil. Ou seja, o Maranhão foi forçado a aceitar a independência do Brasil. Por isso que alguns historiadores não concordam com o termo adesão, e sim capitulação. E dessa forma o Maranhão vai reconhecer o processo da independência do Brasil. Então esses foram os dois principais acontecimentos entre esse período de 1750 e 1823, que ocorreram aqui no Maranhão ainda no período colonial. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.